Olá, aqui é a Helga, com o 11º capítulo da Saga dos Rothschild. 1948. Na primavera daquele ano, os Rothschild subornaram o presidente Harry Truman, 33º presidente dos Estados Unidos, desde 1945 a 1953, e o fizeram para que ele reconhecesse Israel como um Estado soberano, dando-lhe $2 milhões para sua campanha política. Os Rothschild possuíam território sionista e não judeu. Eles então declararam que Israel era um Estado judeu soberano na Palestina e, dentro de meia hora, o presidente Truman declarou os Estados Unidos como a primeira nação estrangeira a reconhecê-lo. A bandeira de Israel é revelada. Apesar da tremenda oposição, o emblema da bandeira é uma versão de cor azul do hexagrama ou sinal vermelho, Rothschild. Isso irrita os judeus, que percebem que esse hexagrama foi usado nas antigas religiões misteriosas como o símbolo de Moloch, descrito como um demônio de sacrifício involuntário, e, que interessante, também é o nome da coruja de pedra que a elite cultua em Bohemian Grove. Também Astaroth, descrito como o senhor tesoureiro do inferno. O hexagrama também foi usado para representar Saturno, que tem sido identificado como o nome esotérico de Satanás. Isso indica que qualquer pessoa morta em nome de Israel é realmente um sacrifício a Satanás. Esses judeus dissidentes acreditam que o menorá, o símbolo judeu mais antigo, deveria ser usado e apontam que o hexagrama nem sequer é um símbolo judeu, mas é claro que os sionistas de Rothschild o usam e é o que termina nos Rothschild, isto é, sionista, isto é, bandeira de Israel. Nas primeiras horas do dia 19 de abril daquele ano, de 1948, 132 terroristas judeus da gangue Irgun, liderados pelo futuro primeiro-ministro israelense Menachem Begin, e a gangue Stern, liderada pelo futuro primeiro-ministro israelense Yitzhak Shami, massacraram brutalmente 200 homens, mulheres e crianças, enquanto estes estavam dormindo pacificamente na aldeia árabe de Deir Yassin. Após a transferência por parte das Nações Unidas da Palestina para um Estado judeu independente e um Estado árabe independente, em 15 de maio, os israelenses lançaram um ataque militar aos árabes com alto-falantes estridentes em seus caminhões, informando aos árabes que, se não fugissem imediatamente, seriam abatidos. 800 mil árabes, com a recente memória do massacre de Deir Yassin na vanguarda de suas mentes, fugiram em pânico. Eles pediram ajuda aos estados árabes vizinhos, mas esses países não se envolveram, pois não eram páreo para os israelenses, cujo hardware militar atualizado havia sido fornecido pelo regime stalinista judeu na Rússia. Após esse ataque, os judeus agora controlavam 78% da ex-Palestina, em oposição aos 57% que lhes foram dados ilegalmente pelas Nações Unidas. Os palestinos, muitos deles cristãos, nunca receberam remuneração por suas casas, propriedades e negócios roubados durante esse ataque judeu ilegal, e essas pessoas acabaram em cidades de favelas de tendas para refugiados. Além disso, pelo menos metade dos palestinos, com pressa de fugir, deixou suas certidões de nascimento para trás. O Estado de Israel aprovou uma lei pela qual somente aqueles que podiam provar a cidadania podiam retornar a Israel, fazendo com que esses 400 mil palestinos não pudessem retornar e perdessem todas as suas propriedades que haviam deixado lá. O judeu Ashkenazi Davi Ben Gurion, um dos fundadores de Israel, e seu primeiro-ministro, descrevem candidamente os objetivos sionistas em seu diário de 21 de abril de 1848, na seguinte maneira, abre aspas, o calcanhar de Aquiles da coalizão árabe é o Líbano. A supremacia muçulmana nesse país é artificial e pode ser facilmente derrubada. Um Estado cristão deveria ser estabelecido lá, com sua fronteira sul no rio Litani.
assinaríamos um tratado de aliança com esse Estado. Assim, quando rompermos a força da Legião Árabe e bombardearmos Amman, poderíamos acabar com a Transjordânia depois que a Síria caísse. E se o Egito ainda se atrevesse a fazer guerra contra nós, bombardearíamos Port Said, Alexandria e o Cairo. Deveríamos assim terminar a guerra e teríamos pago ao Egito, à Síria e Caldeia em nome de nossos ancestrais. 1949. Em 1º de outubro, Mao Tse-tung declara a fundação da República Popular da China na Praça Tiananmen, em Pequim. Ele é financiado pelos Rothschild, que criaram o comunismo na Rússia, e também pelos seguintes agentes dos Rothschild: Salomon Adler, um ex-funcionário do Tesouro dos Estados Unidos, que era um espião soviético; Israel Epstein, filho de um bolchevique judeu preso pelo czar da Rússia por tentar forjar uma revolução; e Frank Cole, principal funcionário do FMI, propriedade dos Rothschild. 1950. Israel aprova sua lei de retorno, garantindo a todos os judeus do mundo todo o direito de habitar no Estado de Israel, embora aos palestinos, apesar de terem vivido lá por 1.300 anos, foi negado esse direito. John Davitt, ex-chefe da Seção de Segurança Interna do Departamento de Justiça, observa que o Serviço de Inteligência Israelense é o segundo mais ativo nos Estados Unidos, depois dos soviéticos. E, é claro, Israel e a União Soviética são dirigidos por uma liderança judaica ashkenazi. 1951. Em 1º de abril é formada a Agência de Inteligência Secreta de Israel, o Mossad, que começará a aterrorizar o mundo. O lema do Mossad é provavelmente o lema do serviço secreto mais nojento do mundo, e é By way of deception, thou shalt do war. Pela via do engano farás a guerra. 1953. N. M. Rothschild e Sons fundou a British Newfoundland Corporation Limited para desenvolver 60 mil milhas quadradas de terra em Newfoundland, Canadá, que compreendia uma usina elétrica para aproveitar a energia das cachoeiras Hamilton, mais tarde renomeadas como Churchill Falls. Na época, esse era o maior projeto de construção já realizado por uma empresa privada. 1954. O caso Lavon. Agentes israelenses recrutam cidadãos egípcios de ascendência judaica para bombardear alvos ocidentais no Egito e plantam evidências para enquadrar os árabes em uma aparente tentativa de perturbar as relações dos americanos com os egípcios. O ministro de Defesa de Israel, o judeu ashkenazi Pinhas Lavon, acabou sendo destituído do cargo, embora muitos pensem que a responsabilidade real esteja com Davi Ben-Gurion. Um microfone escondido, plantado pelos israelenses, é descoberto no escritório do embaixador dos Estados Unidos em Tel Aviv. 1955. Edmond de Rothschild funda a Compagnie Financière de Paris. 1956. São encontrados interceptadores telefônicos conectados a 2 telefones na residência do adido militar dos Estados Unidos, em Tel Aviv. 1957. James de Rothschild morre e informa-se, pela mídia de propriedade dos Rothschild, que ele deixa uma grande quantidade em dinheiro para o Estado de Israel, para pagar pela construção de seu edifício do parlamento, o Knesset. Ele afirma que o Knesset deveria ser um símbolo, aos olhos de todos os homens, da permanência do Estado de Israel. Na página 219 de seu livro Tales of the British Aristocracy, L. G. Pine, editor da Burke's Peerage, editora genealógica britânica, afirma que os judeus tornaram-se tão intimamente ligados ao patriato britânico que é improvável que as duas classes sofram perdas que não sejam mútuas. Tão intimamente ligados são os judeus e os lords que um golpe contra os judeus nesse país não seria possível sem ferir também a aristocracia. Maurice de Rothschild morre naquele ano de 1957 em Paris. 1962. Rothschild Frères estabelece a Imetal como uma empresa guarda-chuva para todos os seus interesses de mineração mineral. E assim termina este capítulo 11
da saga dos Rothschild. Não perca o 12º capítulo. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.